Bom dia! Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu. Um dia lindo, dia 7 de dezembro. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 de Provérbios. Uma leitura abençoada, que tem muito a nos ensinar para que nós possamos viver a vida abundante que Deus nos prometeu. Pega a sua Bíblia ou coloque seu celular aí apoiado se você estiver fazendo alguma coisa na sua casa. Coloque o fone se você estiver no ônibus, indo para o trabalho, ou se estiver na academia, em qualquer lugar. Mas escute aquilo que Deus tem para nos ensinar através desse livro incrível que é o livro de Provérbios. Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Obedeça os meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos, grave-os firmemente no seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. Ame o entendimento como a um parente muito chegado. Assim, eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta com suas palavras sedutoras. Certo dia eu estava observando da janela da minha casa e vi um homem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. Ele vinha pela rua junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo da casa dela. Era o anoitecer. As sombras da noite se aproximavam, crescia a escuridão. A mulher saiu para se encontrar com ele. Ela era bem ousada e com muita malícia tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse muito cinicamente: tenho em casa a carne das ofertas de paz, que hoje preparei no templo para cumprir meus votos. Por isso vim procurá-lo, e de repente você apareceu. Minha cama está coberta de lindos lençóis de linho colorido, importado do Egito. Minha casa está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem e pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele a acompanhou, como um boi que caminha para o matadouro, ou como uma corça que cai numa armadilha. E espera apenas a morte, quando a flecha lhe atravessa o fígado, ou como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que nunca sairá vivo de lá. Então, meu filho, ouça meus conselhos e obedeça às minhas instruções. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Eu não sei se você é mãe, se você tem irmãos, se você convive com meninos, jovens, adolescentes ou até mesmo crianças. Mas hoje já é o terceiro dia que nós fazemos a leitura e a leitura vem falar sobre essa mulher imoral, sobre essas questões da sexualidade, o como essa mulher imoral atrai esses homens, desde o capítulo 5, capítulo 6 e agora capítulo 7. Então isso é um alerta, sabe? Então se você tem filhos pequenos, se você convive com jovens, se você tem irmãos mais novos, que você possa orientar da forma correta, com base na Bíblia. Eu sei que não é culturalmente comum no Brasil se tratar, falar dessas questões da maneira que nós aprendemos na Bíblia. Não é normal, não é parte da nossa cultura.
A cultura do brasileiro é o próprio pai levar o filho a ter contato com essas mulheres, sabe? É o pai, antigamente, o pai comprar uma revista para dar para o filho. Isso faz parte da cultura do nosso país e isso é muito triste, porque a gente vai criando jovens para lidar com a sexualidade, para lidar com essas questões como se isso fosse uma coisa comum de acontecer, como se isso fosse uma coisa normal de acontecer. Mas quando nós vivemos para cumprir aquilo que a Bíblia nos diz, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode agir da maneira que você quiser, mas se você escolheu por sua própria vontade viver a maneira de Deus, então você precisa seguir aquilo que Deus orienta. Eu tenho 2 meninos em casa e eu converso com eles, ainda são bem pequenos, na linguagem deles, eu converso com eles a respeitar as mulheres, porque hoje o que se vê é uma coisa que dá até vergonha de falar. Nas músicas, na televisão, nas escolas, dá vergonha de falar. E aí, se a gente parar para pensar como vai ser essa geração dos meus filhos de 5 e 3 anos, quando eles estiverem adolescentes, como as coisas vão estar, é assustador. Então isso precisa começar dentro da nossa casa. Às vezes, dentro da sua casa, tem algum adulto que é o responsável por você, pelo seu irmão, pela sua irmã, ou é o seu marido que é o responsável pelos seus filhos e tem uma cabeça diferente, pensa como o mundo pensa, não tem a sabedoria de Deus, que você como mulher sábia vai introduzindo os ensinamentos de Deus na cabeça do seu filho, dos seus irmãos, de forma sábia, com histórias, sabe? Você vai explicando as consequências de uma vida assim, porque é muito triste. Aqui nesse caso, por exemplo, está falando de uma mulher que é casada e que seduziu um jovem para dentro da sua casa. Isso é comum. Eu trabalhei uma vez em um lugar onde tinha uma mulher que ela dava em cima de um rapaz que era casado. E eu via que esse rapaz fugia, esse rapaz corria, não queria ficar sozinho com ela e ela se mantinha ali firme. Ela era separada e ela queria porque queria aquele rapaz que era casado. Aí se você escuta uma história dessa, se você não tem entendimento e você escuta uma história dessa, a pessoa vai falar assim, ah, mas esse rapaz aí não era homem não. Se fosse eu, pegava. Porque a mulher era muito bonita. Ela realmente era muito bonita. Mas ele fugia disso. Eu não sei se depois disso ele caiu nos laços dessa mulher. Mas eu sei que o fim não é bom. Então, que nós possamos acatar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que a partir de hoje você se imagine como uma criança inocente, pura, sem experiência, sem maturidade, sentada no colo de um homem responsável, de um homem adulto, maduro, cheio de marcas da vida, com uma barba branca, se você quiser imaginar. E esse homem é Salomão. E você está assim, sentado como um neto, sentado no colo do seu avô carinhoso, e esse homem tem muitas feridas no seu corpo, muitas cicatrizes no seu corpo, por conta da idade, por conta das lutas que ele enfrentou. E esse homem está te falando essas coisas. Porque o resultado que ele quer que você tenha seja um resultado de paz. Esse é o resultado, essa é a vida que esse homem quer que você tenha. Ele te ama. Escuta só aqui o que está escrito no versículo 2. Obedeça os meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Não só o ensinamento a respeito dessas questões da sexualidade, mas todos os ensinamentos. Se você deseja ter uma vida feliz, escute o que esse Senhor está falando.
Deixa eu ver uma coisa. Ó, vou voltar no capítulo 1, porque se você não assistiu os outros vídeos, tem outros vídeos antes desse aqui, que capítulo 1 ao capítulo 6. Uma leitura bem rápida que você pode ouvir qualquer dia do mês que você quiser, tá? Como começa o livro de Provérbios aqui nessa Bíblia, que é a Bíblia Viva? Estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, ou o ensino, ou a disciplina, ou os bons conselhos. E eu falei lá no capítulo 1 e vou falar de novo. As pessoas têm o costume de dizer que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas só quem é sábio, só quem tem a sabedoria acata os conselhos. Porque é uma pessoa que escolhe não passar por aquele processo primeiro para depois saber o resultado e depois decidir se convém ou não fazer daquela maneira. Eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante e ela diz assim: a maturidade não vem com os anos, vem com os danos. Só que esses danos não precisam ser os danos que você sofreu. Você pode olhar para a vida de outras pessoas e ver o resultado das escolhas daquelas pessoas e falar: essa pessoa fez isso aqui, eu tô fora. É isso aqui que vai acontecer depois? Tô fora disso, eu não quero nem saber. Ah, essa pessoa que fez isso, eu gostei do resultado que ela teve. Eu vou descobrir como que foi que aconteceu isso aqui, porque é esse resultado que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Não precisa ser os seus danos. Se você for uma pessoa inteligente, se você for uma pessoa sábia, você vai aprender com os danos dos outros. Tá bom? Essa foi a leitura de hoje. Que você tenha um dia abençoado por Deus. Que você busque a sabedoria, que você aplique na sua vida tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nesses dias. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo.